FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Eu sempre soube que os elementos químicos mudavam, né? Inclusive na área nuclear você tem o decaimento e as pessoas os átomos se transformam. Mas nós temos um caso de transformação nuclear sem precedentes. Um homem que sai da energia nuclear e chega na gestão de resíduos numa empresa que faz com que a gente tenha inteligência no fluxo do lixo, da sua produção até a sua reciclagem. Bom, primeiro, o Francisco Biasini está aqui. Obrigado pelo convite, Paulo. O desafio, né, de cuidar dos impactos que a atividade humana gera no planeta, a área nuclear equacionou isso desde o início, né? Mas as outras atividades humanas, elas não se preocuparam tanto, não tiveram tantos controles quanto a nuclear foi obrigada a fazer. E esse aprendizado na área nuclear a gente levou para a área de gestão de resíduos humanos e de cidades, para não só controlar os impactos, como achar caminhos novos para fazer o resíduo virar matéria-prima e entortar a seta da economia linear e torná-la circular, formando as matérias-primas no final do ciclo de produção e retornando para a cadeia de produção como matéria-prima. Tanto os resíduos recicláveis quanto os orgânicos, que são matéria-prima de adubo. E nesse processo, a gente se deparou com uma dificuldade, que é mundial, de contar quanto você gera, de gerenciar aquela quantidade. E para isso, depois de alguns anos, a gente desenvolveu agora uma inteligência para as lixeiras, para containers, para estoques de geração de resíduos, para poder alimentar o sistema de forma consistente com as quantidades reais geradas, né? É algo muito difícil da gente saber quanto é gerado, de que tipo de material em cada momento, em cada local. E essas lixeiras que recebem esses dispositivos inteligentes, elas passam a informar o que tem vantagem na gestão e vantagem na logística, na economia de recursos de coleta, na otimização de rotas, e na parte social, porque uma lixeira que vaza, que enche e extravasa, ela vira um foco de mais lixo, né? Quanto mais vazar, mais gente vai jogar coisas lá dentro ou lá no entorno, e isso gera um problema de saúde pública. Então, tem vários aspectos que essa inovação está agregando ao sistema de gestão de resíduos. Bom, mas a ideia de colocar inteligência no sistema, né, lixo, é uma ideia que é simples, mas absolutamente difícil. Imagino como é que deve ser para você obter. Quer dizer, o problema não é ver a necessidade, mas é como é que funciona, como é que faz. E como é que você fez? Pois é que o que todo mundo chama de lixo, a gente chama de dinheiro. A gente olha para uma lata ou para uma caçamba e você olha lá dentro e fala, nossa, isso aqui vale tanto, não só recursos, né, financeiros, né? A gente trabalha com um conceito desenvolvido desde 2010 da FIPE de benefícios, né, de externalidades que a gestão de resíduos ou a reciclagem apropriaria. A gente batizou esse conceito de poupança do planeta. Então, eu olho para uma garrafa PET ou para uma caçamba e vejo quanto daquilo vale em dinheiros na mão de uma cooperativa de catadores que pode triar e comercializar aquilo por valores na média de R$800 por tonelada, os recicláveis misturados. Mas lembro que a poupança do planeta daquele mesmo quilo é de R$1.500, né? Aquela tonelada vale R$1.500 de água, energia, gás de efeito estufa, natureza, clima. E esse valor para o planeta que a gente deixa de extrair fica lá depositado para as próximas gerações. E a gente está usando esses conceitos para levar para a sociedade, para as pessoas, para os prefeitos, para os municípios, que o resíduo, o lixo não é lixo, né? O lixo é matéria-prima. E como é que chama a sua empresa? Como é que você teve a ideia de montar essa empresa
Me conta o making off, de onde surgiu a ideia, como é que foram os primeiros passos? A gente nasceu no CIETEC, numa incubadora de tecnologias da USP, aqui, né, em São Paulo. E o terceiro nome, depois de 2 projetos PIP, apoios da FINEP, do CNPq, do Sebrae Tech, diversos suportes, né? Existe recurso para inovação tecnológica, existem recursos para desenvolver coisas no Brasil, que precisa ter bons projetos e competências nas áreas, né? E se dedicar a seguir um caminho que é árduo, mas que tem futuro. A Rede Resíduos, o último nome é Rede Resíduos, nós estamos indo agora para um lançamento que a gente pretende ser internacional desses dispositivos para inteligência em lixeiras e containers, porque a gente acabou desenvolvendo, pela nossa especificidade do Brasil, de distribuição geográfica, dispositivos com comunicação muito mais evoluída do que existe no mercado, mais robustos, que se adaptam a qualquer tipo de container, não que esse container enterrado que vale 30 mil reais e ele é inteligente. Não, se for um container simples, a gente consegue colocar inteligência, se for complexo também. Então, são vários mecanismos que a gente não encontrou ainda paralelos e que a gente está pretendendo, inclusive, ir para o mercado internacional. E Rede Resíduos porque a gestão, quer dizer, o cuidado com resíduos, ele depende de rede. São atividades, é a matéria-prima mais abundante do planeta hoje, é o maior impacto que existe da sociedade que trabalha no modelo de economia linear, que é a economia do milênio passado, é o resíduo. E para resolver esse problema, não existe, a gente não consegue resolver como empresa, a gente tem que resolver como rede, com parcerias, com universidades, centros de pesquisa, outras empresas, entidades de terceiro setor, governos, tem que trazer muita gente, muita competência para um ecossistema para resolver um dos maiores desafios da sociedade. Nós temos só um planeta, não tem fora do planeta, e não adianta a gente achar que isso vai desaparecer, né? Não existe como. A gente vai ter que resolver o problema e destinar esse lixo como matéria-prima, reenxergar, rever esse conceito nosso e trabalhar com ele como recurso mesmo. Foi extraído e tem que ser devolvido. Então, mas é interessante que essa inteligência, essa capacidade da lixeira ou do container informal, que a velocidade, a quantidade e dá algumas dicas sobre o que tem dentro, ela é a base de é um instrumento muito importante também para ser utilizado com mudança de conceitos ou de educação, porque existe um problema humano nisso. Tem toda uma geração desse último milênio que está andando e não virou resíduo ainda, está andando, respirando e tomando decisões, né? Sim. E esse efeito residual, né, você tem que mudar toda uma cultura, fazer uma reengenharia desse pessoal. Como é que está sendo esse processo, além da tecnologia, desse contato com as ciências humanas, por exemplo? O problema dos resíduos, do lixo na sociedade, tem a ver com a cultura, né, e com a educação. Então, nós vamos ter que retornar à educação ambiental, mas não pode ser aquela educação acadêmica, né? Tem que ser uma educação muito lúdica, muito didática. E sempre trabalhar com recompensas. Então, as próprias lixeiras podem validar recompensas por volume. Do outro lado, a gente pode cobrar pela geração, quer dizer, quanto mais gera, mais paga. E na outra mão, você olha, quanto mais você me devolve, mais eu te recompenso. Então, inclusive, o desafio tecnológico já foi resolvido nesse processo de andamento. O nosso desafio agora é como casar a inteligência com mecanismos de educação ambiental para mudar a cultura que existe, mudar esse mindset e criar ferramentas lúdicas de jogos para envolver as crianças, os adolescentes, as escolas, para tornar esses conceitos da poupança do planeta, de quanto vale aquele material, qual o valor econômico e ambiental daqueles produtos, como matéria-prima. Então,
a comunicação, a educação, a parte humana é o desafio do próximo ano. A gente até estendeu o projeto para trabalhar mais em cima desse aspecto, né? Inclusive quando você está trabalhando com lixo, com a lixeira, você está trazendo o problema ambiental do urso polar, né? Que está lá longe, para dentro da casa de dentro todo da mundo. casa da pessoa, onde você convive melhor e pode observar, né? Aliás, nós temos um laboratório de treinamento de mostrar lixo nas maiores cidades brasileiras, né? Tem o laboratório do erro e você pode mostrar. Bom, Francisco, a gente está quase no fim. Perfeito. Eu queria que você dissesse uma palavra para as pessoas que vão empreender, você que saiu do conforto de uma vida acadêmica e mergulhou numa piscina que você não sabia se estava cheia, né? Como é que foi essa história e valeu a pena, não vale? Como é que foi esse negócio? Olha, é muito divertido. A gente encontra pessoas... Existe um mundo do terceiro milênio convertido, existe um mundo que está sendo arrastado para essa nova maneira de enxergar a economia, os recursos. E esse é o desafio que transparece nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU, né? Quem não estiver fazendo alguma coisa que tenha a ver com esses objetivos nos próximos 10, 20 anos, ele não vai conseguir sobreviver como empresa, como negócio. Então, focar os negócios nos desafios que estão expressos ali, água, energia, mudança climática, saúde, educação, pobreza, fome, e transparência e intercooperação, são coisas que a gente vai ter que olhar como foco, como meta. Na área que a gente está, os desafios são enormes, mas as oportunidades são muito grandes. E não existe concorrência, né? Porque a matéria-prima é tão abundante que não existem concorrentes. A gente precisa de todas as ideias, de todos os esforços. No Brasil, pela nossa característica, o nosso objetivo agora é separar a matéria-prima de adubo, que são os compostáveis, as matérias-primas de embalagem, que são os recicláveis, do rejeito, que é o lixo, que é essas coisas misturadas, o que a gente não tem o que fazer ainda, a tecnologia disponível para reciclar. Então, o desafio principal agora é que metade do material que a gente enterra e que vira chorume e gás metano e poluição é matéria-prima para adubo orgânico. E esse material nós estamos pagando para enterrar, e se ele virar adubo pelo processo básico que é a compostagem e for colocado numa agricultura no entorno da cidade, ele vai gerar uma produtividade 4 vezes maior, e para cada tonelada dessa matéria orgânica que a gente não enterrar, nós vamos recuperar 906 quilos de carbono que a gente deixa de pôr na atmosfera. É engraçado, o Francisco montou uma empresa, um negócio, que vai ser vital para que outros negócios funcionem no futuro. E ele tem uma implicação de mudanças de comportamento, de atitudes, dialoga com informação, com sistemas inteligentes, princípios, valores, educação, enfim, tudo que é necessário para a gente melhorar o país. Talvez eu não veja, talvez já esteja essa mudança, talvez já seja resíduo no momento que isso ocorrer. É um processo muito rápido. As cidades inteligentes são a internet das coisas, a cidade inteligente, são tecnologias muito rápidas. Então, eu espero então que ainda tenha coronária suficiente para aguentar, né? Mas, de qualquer forma, de onde eu estiver, eu vou estar, no dia que o Brasil tiver mudado e o mundo tiver mudado para isso, eu vou estar feliz. Como espero que você esteja feliz de ver conversas tão interessantes como essa que o Francisco deixou com a gente. E se você quiser ter um pouquinho mais dessa felicidade, de ver coisas boas acontecendo, você vai encontrar a oportunidade de vê-los de novo no Futura Play. Vai estar o Francisco, vai estar todo esse monte de gente que nos encantou com as suas falas, com os seus exemplos e com suas mensagens de um Brasil melhor. Entra nessa viagem que vai ser muito divertida. Um abração e muito obrigado pela atenção.